Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Para vocês que não conhecem, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já, meus irmãos, peço a todos vocês que deixam aqui seu like, compartilhe para que vidas possam ser alcançadas. E também, meus irmãos, deixe um comentário aqui, é sempre uma honra, uma enorme satisfação poder responder a todos vocês. Amém, meus irmãos? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Meus irmãos, Deus traz aqui avante a santa e bendita palavra, no qual estava lendo aqui o livro de 1 João, e Deus tocou no meu coração para trazer esse texto. Peço até a paciência de todos os irmãos, pois o texto tem alguns versículos que eu estarei lendo. Peço a todos vocês que fiquem até o final do vídeo, ajudem aqui o canal. Vamos ler aqui a palavra que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 43 ao 50. 43 ao 50. E a palavra, ela diz a questão: Jesus chama Felipe e Natanael. Vamos dar início aqui com a ajuda de Deus. E a palavra diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dali? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael, se aproximou, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Meus irmãos, aqui é tremendo. Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verás coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Meus irmãos, essa palavra ela é incrível. O Senhor Jesus, ele estava ali na Galiléia, fazendo o seu chamado, na verdade, pregando, trazendo, pegando discípulos para si, para estar ali junto dele, na sua passagem. E, meus irmãos, aconteceu algo assim extraordinário, porque ele estava ali e encontrou Felipe. E simplesmente ele foi muito direto para Felipe: Siga-me. E Felipe o seguiu. Só que aonde a questão aqui, a palavra ela se achega para nós? A questão de Natanael. Por quê, meus irmãos? Lendo aqui a questão da palavra, a gente pode entender que Jesus toma a iniciativa e ele chama Felipe bem direto, como bem mencionei. Felipe, o que ele fez? A partir do momento que ele recebeu, aquele siga-me de Jesus, automaticamente ele foi compartilhar com maior alegria, como a palavra de Deus ela diz aqui. Ele foi compartilhar o convite. E ao encontrar Jesus, Felipe fica tão empolgado que imediatamente ele compartilha a notícia com Natanael. E no caso nos mostra que a experiência que Felipe teve com Jesus. Só que Natanael, ele estava muito duvidoso. Eu acredito que ele estava ali naquela figueira, pensativo, orando, falando com Deus. E só Deus sabe o que estava se passando com Natanael. E naquele momento, como a Bíblia diz aqui, que o Senhor Jesus, ele viu Natanael debaixo da figueira. Só que, olha só que incrível, meus irmãos.
Jesus falou isso para Natanael, antes de Natanael falar algo. Aí entra aquela questão, nossa, mas como que pode? Ele me viu, ele pensou exatamente, acertou o que eu realmente estava pensando. Realmente esse é o Filho de Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos naquele conflito, e nós estamos assim falando com Deus, e a gente fala assim, será que vai dar certo? Será que eu aposto nisso? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou adiante? Será que eu enfrento? E muitas das vezes você acha que Jesus ele não está te observando. Só que a palavra de Deus ela vem para nos orientar, assim como ele foi. Jesus foi com Natanael e falou dessa maneira, cheia de amor, cheia de carinho. É assim que ele fala conosco hoje. Com muito amor, com muito carinho. Eu sei o que você está passando, meu filho, minha filha. A palavra também serve para o pregador. Eu sei o que você está enfrentando. É muita luta, né? É muita guerra, é muita aflição. São tantas batalhas, mas eu estou contigo. Creia na palavra que o Senhor nosso Deus está mandando aqui hoje, porque é palavra de amor, palavra de misericórdia, palavra que entra no profundo do nosso coração. E o Senhor, ele fala com todos nós aqui a questão de um encontro transformador. E hoje o Senhor Jesus, ele quer um encontro transformador contigo. Ele quer um encontro que você vai ser transformado. Um encontro para você que está vindo aqui hoje nesse vídeo pela primeira vez, você que está assistindo. O Senhor Jesus, ele quer te transformar. O Senhor quer te trazer para junto dele, assim como ele falou com Felipe, siga-me, siga o Senhor, busque o Senhor de todo o teu coração. Meus irmãos, estamos passando dias difíceis. Quantas lutas, meus irmãos, quantas situações nós passamos. Nós não temos um momento que a gente fala assim, agora estou tranquilo, e sempre vem uma prova, sempre vem a outra. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus nos disse que aqui nós haveríamos de passar tribulações. Mas o mais importante é que nós venhamos estar diante dele, segui-lo, estar junto com o nosso Senhor Jesus. E assim ele fez junto com Felipe e Natanael. E Natanael teve aquela experiência sobrenatural, ao ponto de falar, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava pensando em algo, e esse homem falou tudo o que eu estava pensando. Mas ali ele reconheceu, esse homem é o Filho de Deus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus hoje traz essa palavra, uma palavra transformadora, uma palavra de amor. Como diz aqui. Então o Senhor Jesus, ele nos revela que Natanael, profundamente, antes de tudo, de Filipe o chamá-lo, de tudo, ele estava praticamente ali muito indeciso na sua vida. E o Senhor Jesus, ele fez uma conexão assim incrível com Natanael naquele momento que ele estava ali conversando com ele. E assim o Senhor Jesus fará na nossa vida. Mas nós temos que levantar a nossa cabeça. Temos momentos que nós nos refletimos, nós paramos para refletir sobre a vida. Eu reflito muito na minha vida sobre várias questões e converso muito com o Senhor. E o Senhor, ele sempre vem e traz assim coisas incríveis na minha vida, sempre fazendo obras maravilhas. Meus irmãos, a vida não é da maneira que a gente quer, nem tudo é da maneira que a gente quer. Então assim, não culpe o Senhor Jesus por às vezes acontecer algo na sua vida que não é aquilo que você quer. O Senhor Jesus, ele sabe o que é bom para você. O Senhor Jesus sabe porque o Senhor, ele está olhando além. Você olha o agora. Nós somos limitados. Então, assim, crê na palavra que o Senhor, nosso Deus, está mandando aqui hoje. Abraça o Senhor Jesus de todo o teu coração. Entrega verdadeiramente cada dia mais o teu coração. Eu sempre trago aqui palavras
que Deus traz ao meu coração palavras para nos motivar, palavras para nos colocar para cima na presença de Deus, para que nós venhamos ter fé cada dia mais. Porque, meus irmãos, esse mundo não é para nós. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui. Então, quando a gente fica pensando, mas aqui eu quero ter isso, aqui eu quero ter aquilo, você vai ter se Deus quiser. Você vai ter se Deus permitir de você ter. Eu falo muitas das vezes, meus irmãos, que às vezes Deus ele sabe a nossa porção, porque tem pessoas que às vezes Deus dá muito e aquela pessoa se afasta da presença do Senhor. Então o Senhor Jesus ele sabe. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe avante, um conselho, como Deus ali o nosso Senhor Jesus ele fez com Felipe, com Natanael, com todos ali os seus discípulos. Assim o Senhor Jesus ele requer para nós que nós venhamos segui-lo. E o Senhor, ele diz: tome a tua cruz e siga-me. Então, assim, provas e lutas vamos enfrentar, mas o mais importante é que nós estejamos ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque assim venceremos todas as batalhas, todas as lutas que nós enfrentarmos na nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra, esse é o conselho da palavra que Deus trouxe aqui ao meu coração. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Peço a todos vocês que compartilhem essa mensagem de amor, mensagem transformadora. Então, meus irmãos, peço a todos vocês, encarecidamente, ajudem aqui o canal Rodrigo Libório. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe e desejo a todos vocês uma ótima noite de segunda-feira e uma excelentíssima semana abençoada por Deus. Que Deus abençoe e a santa paz de Deus esteja com todos vocês e até o próximo vídeo, assim Deus permitir.